emergencistas, vamos falar de vasopressor hoje? Sabe quando que você indica e como que você calcula? Se você não sabe, depois da vinheta eu vou te ensinar. Já falamos sobre as drogas vasoativas, como que elas agem, fizemos uma aulinha de introdução, fizemos também a aula sobre inotrópicos e hoje a gente vai falar sobre os vasopressores. Os vasopressores, eles são utilizados quando eu quero causar uma vasoconstrição, certo? O nome já diz. E eu imagino que esse meu paciente que está com vasodilatação esteja mal perfundido. Então a minha intenção em vasoconstringir essa criança é para que eu foque mais e concentre mais a minha quantidade de sangue dentro ali do vaso e que chegue aos órgãos vitais. Então é aquela criança vasodilatada em que ela está com a pele bem perfundida, tem enchimento capilar rápido, pulsos amplos, mas que onde eu mais gostaria que tivesse perfusão, levando oxigênio e nutrientes, que é ali no coração, no sistema nervoso central e também nos rins, não está ocorrendo. Então, os vasopressores são muito usados no choque quente. Então, meu paciente, ele vai ter uma resistência vascular sistêmica baixa. E aí, consequentemente, ele vai ter uma hipotensão mais precoce do que no choque frio, por exemplo. E, em contrapartida, às vezes a sistólica pode até estar normal, mas a pressão diastólica vai estar reduzida. Você lembra da aula introducional de choque? Que eu falei que a pressão diastólica está muito relacionada à resistência vascular sistêmica? Se não lembra, tá aqui no card aqui em cima, tá? Então, eu quero fazer o quê? Uma vasoconstrição para eu poder aumentar minha pós-carga, consequentemente, eu aumento o meu débito cardíaco e a minha pressão. Das drogas a gente tem a nora e a dopamina, que também vão ter ação inotrópica, tá? Geralmente nas doses iniciais, e nas doses mais elevadas ela vai ter uma ação muito mais vasopressora. Já a vasopressina, ela é mais vasopressora mesmo, ela não vai ter ação inotrópica. E é muito importante que antes do vasopressor, eu assegure que o meu paciente tem um volume intracelular adequado. Por quê? Se eu tiver um baixo volume intravascular e eu vou lá e faço vasoconstrição, eu vou diminuir mais ainda a perfusão tecidual para esse paciente. Então a gente não indica vasopressor de cara. A gente faz as expansões com Ringer lactato e, se caso ele não seja responsivo ao volume, às expansões, aí sim a gente vai indicar o vasopressor, se for o caso do seu paciente. Você está na dúvida quando indicar no choque? Tem aqui no card, eu falei tudo para vocês nas aulas de choque, certo? Quando indico cada droga. Então nessa tabela aqui, eu trouxe para vocês as principais drogas vasopressoras. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, com foco no cálculo. A norepinefrina, ela é produzida naturalmente pelo nosso organismo e ela age principalmente em receptores alfa 1 e 2 e beta 1. Então, por isso que ela tem esse efeito inotrópico. Ela vai fazer a vasoconstrição e vai direcionar o meu fluxo de sangue da periferia para a minha região esplâncnica. Então, a nora, ela vai gerar uma perfusão melhor do rim do que a dopamina. A associação de dobutamina e noradrenalina, ela é muito usada, porque a dobuta a gente vai usar para o inotropismo, para melhorar a contratividade cardíaca e o débito, e a noradrenalina a gente usaria como um vasopressor para direcionar melhor esse fluxo de sangue aos órgãos vitais. E ela age muito melhor do que a dopamina nos lactentes jovens, porque ela já é o precursor ativo. Enquanto nos lactentes, eles têm uma insensibilidade à dopamina nesse período inicial da vida. Vamos calcular a nora? Então é o seguinte, eu vou falar para vocês da mesma forma da aula dos inotrópicos. Então a gente vai fazer essa fórmula aqui, lembra dela? Que é aquela que o valor que eu acho dessa equação é a quantidade em volumes que eu vou infundir em 24 horas no meu paciente. Só uma coisa importante.
A noradrenalina, se você olhar na ampola, vai estar escrito assim, M-artarato de norepinefrina, 2 mg por ml, tá? Mas de norepinefrina funcional é só 1 mg por ml. Então, o cálculo que a gente vai fazer ali da apresentação é com 1 mg por ml. É recomendado, tá, que se faça em equipo fotossensível e que dilua-se em soro glicosado, ok? Mas tem estudos que mostram que diluir nora em soro fisiológico mantém a estabilidade da medicação. Eu vou deixar para vocês aqui um exemplo, tá? Que a gente vai calcular esse volume em ml. Então, é uma criança de 10 quilos em que eu vou iniciar uma nora de 0,1. Não vamos esquecer que a apresentação é 1 mg por ml da nora funcional, que eu vou usar nos cálculos. E eu posso fazer uma concentração de 4 até 16 microgramas por ml. Então vamos lembrar que eu posso usar uma concentração maior, né? Deixar ele menos diluído se eu tiver um acesso central. Com essa criança, a gente achou ali que 0,1 que é a dose, vezes 10 que é o peso, vezes o tempo, que é 1440, que é a quantidade de minutos em que eu tenho em 24 horas, dividido pela apresentação, que é de 1000 microgramas por ml. Não esquecer que eu não posso dividir microgramas por miligramas, então elas têm que estar na mesma proporção, certo? Eu vou precisar dar para o meu paciente 1,5 ml. Então, se eu for fazer uma diluição mínima, porque o meu paciente está com acesso periférico, lembrando que eu posso sim fazer drogas vasopressoras inotrópicas em acesso periférico, recomendado até em 4 horas, tá certo? E bem diluída. Então, se eu quiser fazer uma diluição ali de 6 microgramas por ml, por exemplo, então em 1 ml vai ter 6 microgramas, ok? Quantos ml eu vou precisar diluir? A minha criança que vai receber 1.500 microgramas, que é naquele 1,5 ml que a gente encontrou. Então eu já sei que eu preciso diluir em 250 ml. Então a minha solução total tem que ter 250 ml. Então nesse caso eu vou dar noradrenalina 1,5, soro glicosado 248,5 e aí o volume de 250 ml para ser infundido em 24 horas, a minha vazão vai ser de 10,4 ml/hora, ok? Agora, a gente tem a outra forma, que é a forma em que a gente já acha a minha vazão direto. Outro exemplo, uma criança de 25 quilos, que eu quero fazer uma nora de 0,3, e eu quero fazer uma concentração de 8 microgramas por ml. Então, eu sei que uma solução padrão para ter 8 microgramas por ml, eu tenho que diluir uma ampola da nora, que são 4 ml, em soro glicosado 500 ml. Isso vai me dar uma concentração de 8 microgramas por ml, concentração padrão. Usando ali a fórmula, vai ser 0,3, que é o peso, que é a dose que eu quero, vezes o peso, que é 25 quilos, vezes 60, porque agora eu estou calculando quanto que eu quero infundir em 1 hora, certo? Então são 60 minutos, dividido pela concentração da solução que eu montei, que é 8 microgramas, ok? A vazão vai ser 56,2 ml/hora. Então olha que fácil. É norepinefrina uma ampola, soro glicosado 500 ml, vai infundir EV 56,2 ml/hora. Então, essa vazão com essa solução vai dar para minha criança de 25 quilos uma dose de 0,3 microgramas por quilo por minuto. Assim, né, gente? Deu para entender? Se vocês não estão entendendo ainda, pessoal, eu falei bastante sobre todos esses conceitos nas aulas introdutórias. E a gente tem também outra solução padrão, que é a concentração de 16 microgramas por ml. Exemplo de uma criança de 13 quilos, em que eu quis fazer uma nora de 0,5. Eu vou diluir uma ampola de nora, que são 4 ml, em 250 de soro glicosado,
Isso vai me dar uma concentração de 16 microgramas por ml. Então vai ficar como 0,5 a dose, vezes 13, que é o peso da criança, vezes 60 minutos, dividido pela concentração, que é 16. Isso vai me dar uma vazão de 24,4 ml/hora. Vocês têm a opção também de fazer concentrações maiores, tá? Então eu já vi concentrações de 32, 64 microgramas por ml. Aí vai depender do seu paciente. Então assim, se o paciente está chocado, faça aí um volume maior, porque ele pode estar precisando de volume. Mas se você tiver aí no pronto atendimento, que é o nosso foco do canal, e você tiver com acesso periférico, que vai ser a maioria dos pacientes, evite mais concentrado que 16. Fechado, Nora? Então, eu falei para vocês bastante na aula de inotrópicos sobre a epinefrina, mas a gente sabe que em doses maiores que 0,3 microgramas quilo minuto, ela também tem uma ação vasopressora, então você pode utilizá-la. Então, eu poderia fazer, por exemplo, uma epinefrina maior que 0,3 e uma dobutamina? Poderia fazer uma epinefrina em doses menores que 0,3 para ter ação inotrópica e associar uma nora como vasopressor? Pode também, sem problemas. Só pensar em o que você quer de cada uma dessas medicações e o que o seu paciente está precisando naquele momento. Então vamos lá nas fórmulas. Então eu vou passar aqui para vocês aquela fórmula em que a gente encontra o volume para ser infundido em 24 horas. É uma criança de 10 quilos, em que eu quero fazer uma dose de 0,5, que é vasopressora. A concentração máxima que a gente faz de epinefrina é de 100 microgramas por ml. Então vai ser lá 0,5, que é a dose, vezes o peso, vezes 1440, dividido pela concentração da ampola, que é a apresentação, vai me dar 7,2 ml. Aí eu vou diluir ela. Então, 1 ml eu tenho que ter até no máximo 100 microgramas. Se eu estou dando para o meu paciente 7.200 microgramas, eu vou ter que fazer no mínimo de diluição 72 ml, tá? Esse é o mínimo, não significa que você deva fazer só esse valor, ok? Eu optei aqui por diluir em 100 ml. E aí a minha solução vai ter 107,2. Dividido por 24 horas, eu achei que a vazão é 4,5 ml/hora. Fechado? E aí, se a gente for colocar a epinefrina na fórmula da concentração, que é já as diluições padrões, 8 microgramas por ml, e outras mais concentradas, que vai dar 64 microgramas por ml. Então, vou deixar os exemplos aqui para vocês. É só vocês jogarem na fórmula igual a gente fez da Nora. E a gente vai falar agora da vasopressina. Ela não é tão usada em pediatria, tá? Ela é o análogo do hormônio antidiurético, ok? Então ela tem esse potencial vasopressor intenso, sem efeito inotrópico. Então o que acontece? Se eu dou vasopressina e é como se eu aumentasse o meu hormônio antidiurético, eu vou aumentar a minha absorção de água pelos rins, de água livre, e vou fazer uma vasoconstrição principalmente esplâncnica. Então ela é uma droga muito usada também nos casos de hemorragia gastrointestinal. Se meu paciente tiver com um débito cardíaco baixo, eu devo também associar inotrópicos. Eu sei que a vasopressina usada por mais de 24 horas, eu tenho um risco alto de hiponatremia dilucional, porque o meu rim ele está aumentando a reabsorção de água livre, certo? Então eu aumento a quantidade de líquidos em relação ao que eu tenho de sódio no intravascular. Hiponatremia tem risco de convulsão, então tem que ficar colhendo eletrólitos seriados. Pela vasoconstrição intensa, ele tem risco de necrose cutânea, mesentérica, coronariana. Então ela é a droga de última, assim, de escolha mais tardia, quando o seu paciente já não está respondendo a nora, as medicações iniciais que a gente usou e que já discuti. Vamos calcular a vasopressina? Então, pessoal, eu achei a vasopressina só como uma concentração padrão, tá? Então a gente vai fazer só um tipo de fórmula, que é da concentração padrão, que a fórmula vai me dar já em ml por hora. Então eu tenho uma criança de 20 quilos, que eu quero fazer uma vasopressina de 0,05
5 unidades por quilo por hora, tá? Então, lá no começo eu mostrei para vocês que ela pode também ter a dose por unidade quilo minuto. Eu optei por hora só pra gente ver a diferença na fórmula. É recomendado que não se passe de 6 ml hora, que já é uma dose muito alta e risco de ser deletéria, ok? Então, eu vou diluir na diluição padrão, que é 0,4 unidades por ml, que vai me dar 1 ml, uma ampola de vasopressina, e 49 ml de soro glicosado a 5%. Colocando na fórmula 0,05 de dose vezes 20 quilos. E agora a gente multiplica por 1, porque a dose é por hora. Então eu quero saber só em 1 hora, ok? Dividido pela concentração da sua solução, que é 0,4, eu vou infundir para essa criança 2,5 ml por hora. Por último, como eu não falei dela na Dinotrópicos, eu vou falar um pouquinho aqui na aula de vasopressores, a dopamina. A gente já não usa tanto, ela tem efeitos iniciais inotrópicos e a partir de 10 microgramas quilo minuto, efeito vasopressor, tá? Em todos os estudos ela perdeu para noradrenalina, tanto na parte da função renal, quanto na mortalidade, ok? Tanto estudos em adulto quanto pediátricos. Ela tem vários efeitos colaterais, ela vai diminuir o pH gástrico, reduz motilidade gástrica, ela altera a relação ventilação-perfusão, ela altera a função ali da hipófise anterior, da imunidade celular, da função tireoidiana, certo? Quem tá falando isso? Maísa? Não. Todas as referências estão aqui na descrição do vídeo, como vocês já sabem. São artigos abertos em que todos vocês podem ter acesso. Mas vou deixar alguns exemplos da DOPA aqui, só para vocês falarem que eu não falei, tá? Então, pegando aqui a fórmula por ml nas 24 horas, eu escolhi uma criança de 14 quilos, que eu vou fazer uma dose inicial de DOPA de 5 e eu sei que a apresentação dela é de 5 microgramas por ml e a minha concentração máxima é de 3.200 microgramas por ml. Então, colocando na fórmula 14 quilos vezes 5 a dose vezes 1.440, que é a quantidade de minutos em 24 horas, dividido por 5.000, vai me dar um volume de 20 ml. Se eu seguir ali a diluição padrão, o mínimo de volume que eu devo colocar é 31,2 ml. Então é tranquilo, certo? Esse é o volume mínimo. Então eu optei por diluir mais, porque é uma criança que está com acesso periférico. Então eu diluí para dar 240 ml de solução total, porque aí ela vai ser infundida a 10 ml hora. Eu escolhi 220 porque eu quis, tá bom? Porque é acesso periférico, eu quero que ela corra mais rápido, para diminuir também o risco de lesão se caso tenha extravasamento da droga. Se tiver, lembra da fentolamina, falei nas aulas anteriores, tá bom? Que você pode usar se caso tenha extravasamento de droga vasoativa no membro do seu paciente. E a dopamina, naquela fórmula em que eu já acho os ml hora, você pode usar numa concentração padrão que é de 1 mg por ml. Isso é a diluição padrão. São 5 ampolas em 200 ml de soro. Isso vai me dar a concentração de 1 mg por ml. Colocando ali na fórmula é 5 da dose vezes 20 o peso, vezes 60, porque agora eu tô achando a vazão em horas, dividido por 1.000, que é a minha concentração, 1.000 microgramas por ml, vai me dar uma vazão de 6 ml hora, ok? São formas diferentes de fazer, as duas estão corretas. Só se atentem ao acesso que vocês têm e quanto de volume o seu paciente está precisando, se você pode dar muito, se ele é um cardiopata, talvez dê menos volume, ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que ajude vocês a calcular os vasopressores, já faz seu caderninho de emergência, se ainda ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários para mim, e a próxima aula vai ser de vasodilatadores e inibidores da fosfodiesterase. Meu nome é Maísa, eu sou uma pediatra apaixonada por emergências e eu tô aqui de novo para te apaixonar pela pediatria.